Bom, irmãos, hoje, dia 12 de maio de 2021, nós teremos o nosso estudo de quarta-feira, que tratará acerca de responder ou tentar responder uma pergunta direta, a saber, o que é a fé? Para tratarmos dessa questão, nós precisamos construir um trajeto. Então, nós vamos seguir alguns passos aqui para tentar tatear a pergunta o que é a fé. É uma pergunta bastante extensa, existem inúmeras formas de se responder a esta questão, mas nós vamos tentar construir um trajeto que possa dar segurança para nós de uma visão bíblica do que as Escrituras, do que Deus diz acerca da fé. Mas antes de abordarmos diretamente as Escrituras, vamos começar por nós, pelo nosso entendimento de como entendemos a fé. Então, nosso primeiro passo aqui é tentar tatear, tentar dimensionar o que significa a palavra fé. Então, aí eu me faço valer do dicionário Aurélio, famoso Aurélio, Dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, e neste dicionário a fé é definida da seguinte forma: fé, crença religiosa. E se você olhar o verbete da fé no dicionário, você irá ver inúmeros tópicos. Então eu estou pegando o primeiro, que é crença religiosa, e o ponto 5 das várias explicações acerca do verbete fé. O ponto 5 no dicionário diz crença e confiança. Por aqui eu acho que já podemos começar aí uma discussão sobre isso. A fé, logo, é um ato de crença em algo ou alguém. Confiança em algo ou alguém. A fé, como ato, precisa de um objeto para se realizar, de um complemento. Isto é, não se pode ter fé na fé. A fé por si só não se basta. A fé precisa se apoiar em algo ou alguém. Então, nesse primeiro momento, nós estamos apenas constatando algo para nós que é muito naturalizado, que é muito próximo da nossa vivência, e que às vezes não nos damos conta, mas a palavra fé, ela tem um sentido, significado de confiança em algo. Então, nesse primeiro momento, é o que nos basta. Nesse primeiro passo, nós precisamos firmar, tendo uma consistência de que fé é confiança ou a crença em alguma coisa, ou em alguém. Quero abrir um parêntese, porque aí nós devemos tomar cuidado que algumas expressões populares às vezes não fazem jus a esta minha explicação. Vou dar um exemplo. Então, eu acredito que você já deva ter ouvido alguém dizer assim: você precisa ter fé, tenha fé que você vai vencer. Um exemplo. Tá bom, essa pessoa, fé no quê? Fé na fé? Não pode, né? Mas existe muitas afirmações parecidas com esta que não fazem sentido nenhum. Você não pode ter fé na fé, ou a fé não pode ter um valor em si mesma. A fé é a confiança em algo ou alguém. Tudo bem? Então, só estou aqui tratando de alguma coisa que nós constatamos aí por aí afora, né, em conversas, nos nossos diálogos. Algumas pessoas acham bonito dizer isso, tenha fé, mas não complementa, né? Você pode ter fé em quê? Em si mesmo? Fé no quê? No que essa pessoa tem? Fé na fé? Não faz sentido nenhum. Então tomem cuidado, né, com algumas expressões vazias, clichês, que empobrecem o cristianismo. Isso não ajuda a gente, isso atrapalha. Bom, voltando aí. Então nosso primeiro passo foi esse: a fé é a confiança em algo ou alguém. Segundo passo, precisamos agora olhar para a fé na Bíblia. E eu quero chamar a atenção que a palavra fé é uma palavra. Então, se é uma palavra, ela tem que estar registrada na Bíblia. E se ela está na Bíblia, ela se encontra nas suas duas grandes divisões naturais, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Portanto, a fé, ela aparece no Antigo Testamento mais comumente
como a palavra emuná, isso no Antigo Testamento, que é escrito em hebraico. Então nós vamos ver a primeira ocorrência da palavra fé na Bíblia, no texto de Êxodo, capítulo 17, verso 12. E o significado que tem é de firmeza. Diz lá o texto: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então a primeira ocorrência na Bíblia sobre a palavra fé, ela está aqui neste texto. Significa firmeza. E não tem nada a ver com algo imaterial. Aqui é uma situação muito concreta. Retratado para nós uma situação bíblica, onde os amalequitas estão perseguindo os israelitas que já saíram do Egito, e Moisés precisava ficar com as mãos levantadas, firmes as suas mãos, e Arão e Hur ofereceram-se para cooperar para a firmeza das mãos de Moisés. Então a primeira menção da palavra fé é algo físico, é algo histórico, é algo que faz parte da história da redenção, mas traz a ideia de firmeza. Agora, é claro, a palavra ela possui quase que uma vida própria, ela vai produzindo outras camadas. Então nós vamos ver a palavra fé ocorrendo em outros textos com outros significados. E agora, no texto que eu vou dizer, que está em 2º livro de Crônicas, capítulo 31, verso 15, a fé ela já possui um outro tipo de significado, que está associado a algo justo. Vamos ver. Está assim no texto: debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade, grife essa palavra, fidelidade, distribuírem as porções a seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes. Então, no Antigo Testamento, repara o feito a tempo, no Antigo Testamento, nós vemos a palavra fé em Êxodo simbolizando, significando firmeza, e agora, já neste texto, onde está se fazendo alusão a uma distribuição de porções, que estava existindo uma justiça. As porções estavam sendo distribuídas de forma igualitária, com fidelidade. Então a palavra fé agora aparece como fidelidade. Então perceba que é uma outra camada que tem a palavra fé. Agora, creio que o que coroa bastante e aproxima muito a palavra fé do Antigo Testamento com a do Novo Testamento é o que está no livro de Abacuque, no seu capítulo 2, verso 4, que diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aqui já a palavra fé, ela tem uma conotação que se associa e se aproxima com as outras duas, que foram citadas, tanto em Êxodo como em Crônicas. Você perceba que há uma evidência da palavra justiça. Sua alma não é reta nele, que é reta de justo. E depois repete-se, mas o justo, ou seja, a ideia de justiça está dentro da atmosfera da palavra fé, mas o justo viverá pela sua fé, pela sua fidelidade. E aqui implicitamente a ideia de justiça está associada à figura de Deus, porque nós já estamos tratando de um livro de Abacuque. Então perceba que a palavra fé no Antigo Testamento ela vai crescendo, ela vai assumindo camadas, assumindo formas. Por isso que quando alguém perguntar para você o que é fé, você precisa tomar cuidado, porque fé é uma palavra e ela nem sempre ela se comporta igual nos 66 livros da Bíblia. Então você precisa tentar entender qual o significado da fé. Ela está a pessoa que pergunta está querendo saber, né?
Não existe um significado monolítico, um significado único e exaustivo. A fé, existem vários tipos de significados. É claro que ela tem uma órbita, vamos pensar na palavra fé como se fosse um planeta. Ela tem uma órbita que ela gira em torno disso. Ela pode ser fidelidade, pode ser firmeza, pode estar associada à justiça. Ela vai ficar dentro desse circuito nas suas ocorrências. Fé não vai significar pedra, por exemplo, nem nuvem. Claro que não. Mas ela vai ficar orbitando dentro de camadas de significados. Espero estar me fazendo entender. Agora nós vamos ver no grego, que aí nós passamos para a segunda parte da Bíblia, que é no Novo Testamento. E no Novo Testamento, pistes é uma palavra utilizada para descrever confiança que o homem pode pôr. Então aí vem a clássica frase em Hebreus 11:1 acerca de definição de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja que agora a palavra fé tem uma conotação muito diferente daquelas que teve no Antigo Testamento. Ela está associada, não está longe. É a certeza, você está vendo que a ideia de certeza, de firmeza no Antigo Testamento está presente nessa declaração? Mas ela expande. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Bom, então até aqui, vamos fechar alguns entendimentos. Até aqui nós vimos que a palavra fé significa confiança em algo. Nós vimos isso no Aurélio, que é confiança em algo. Vimos no Antigo Testamento o seu desenvolvimento. Segundo, que o Antigo Testamento confirma esse entendimento e que afunila, vai trazendo para um entendimento mais estreito. Confirma esse entendimento e afunila para o entendimento da associação entre confiança e justiça, firmeza em algo justo. E é no Novo Testamento que o tema fé ganha mais uma camada que complementará o entendimento que temos de fé hoje. Então hoje, nós pensamos na fé com essas múltiplas camadas, mas nem sempre nós conseguimos desfragmentá-la para entender isso, e é o que nós estamos fazendo isso. Então agora, um terceiro passo é tratar da fé como a igreja dos dias de hoje entende. Então a fé é a confiança no conhecimento da palavra de Deus. Esse é o nosso terceiro passo, e aqui nós vamos agora, como que eu posso dizer, robustecer isso, robustecer, fortalecer esse entendimento. Eu vou repetir. A fé é confiança no conhecimento da palavra de Deus. A fé e o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus, caminham juntos. Como eu disse, não se pode ter fé na fé. Essa não é a descrição da fé cristã. A fé cristã é a crença no conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia. Note o que eu estou dizendo, A fé é a crença no conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia. Ou seja, eu poderia dizer assim, a fé é a crença em Deus. Muito bem, não estaria incorreto, estaria incompleto. Por quê? Porque uma pessoa que não provém da fé cristã, ela pode dizer, eu tenho fé em Deus. Várias vezes, quando nós vamos evangelizar as pessoas, muitas dizem assim, eu já acredito em Deus. Sim, acredita. Mas não é o Deus da Bíblia. É a imagem que ela faz de um Deus bonachão, aquele Deus que fica dando sinal de positivo, torcendo pela pessoa. É uma ficção. Esse Deus que esta pessoa acredita, ela é esta imagem que emerge do entendimento dessa pessoa, é uma imagem de um Deus fictício, um Deus bonachão, um Deus que existe na imaginação dela, na imaginação coletiva. Geralmente é a imagem de um Deus que só quer coisas boas para você. Não há uma referência bíblica nisso. Talvez alguém até arrisque sortear ou
pensar algum versículo para justificar esta crença, mas ela é rasa. Então, quando alguém diz assim, eu creio em Deus, isso não comunica muito. Agora, quando essa pessoa diz, eu creio no Deus da Bíblia, aí nós ficamos mais próximos do nosso conhecimento de fé cristã. Porque o Deus bíblico, Deus das Escrituras apresentados, o Deus revelado pela Escritura, é muito diferente do que a convenção do que as pessoas pensam acerca de Deus no senso comum. Então nós vamos encontrar um Deus justo, por exemplo, um Deus que requer justiça, e por isso a existência do inferno, para a punição da injustiça, por isso a existência de um dia do juízo final, de um acerto de contas, porque Deus é justo. Nós vamos encontrar a figura de um Deus santo, por isso um Deus que abomina o pecado, onde todos aqueles que se associam com o pecado tornam-se seu inimigo. Esse é o Deus da Bíblia. É muito diferente do que as pessoas pensam acerca de Deus. Para nos ajudar isso, eu trouxe alguns amigos nossos para consubstanciar, para dar mais substância ao que eu estou dizendo. Dois teólogos que vão dar as suas contribuições. Primeiro é o teólogo Luiz Berkoff, e eu vou citar algumas porções da sua teologia sistemática, onde ele apresenta algumas boas contribuições para esta discussão. Primeiro, Berkoff, ele vai destacar a fé como conhecimento. E diz ele, o conhecimento que caracteriza a fé consiste de um reconhecimento positivo da verdade, em que o homem aceita como verdadeiro tudo quanto Deus diz em sua palavra. Vamos tentar entender o que ele disse aqui. Então, eu vou repetir, o conhecimento que caracteriza a fé consiste do quê? De um reconhecimento positivo da verdade. O que é um reconhecimento positivo da verdade? É um reconhecimento de uma verdade declarada, de uma verdade registrada, de uma verdade descritiva, ou seja, existe uma verdade que ela se manifesta, ela está descrita, é o direito positivo. Não é existe da expressão jurídica, né, a ideia de direito jusnaturalista, que é aquele direito intuitivo, direito da natureza. Existe o direito positivo, que é aquele que é escrito em códice, é o código, né? Aqui, Luiz Berkoff se utiliza dessa expressão um pouco do direito, o reconhecimento positivo da verdade, uma verdade que ela é reconhecida, delineada, descrita. Ele está falando da Bíblia, em que o homem aceita como verdadeiro tudo quanto Deus diz em sua palavra. Então, a fé é a fé na palavra de Deus. A fé ela se manifesta como conhecimento. E agora, eu explico, né? Vemos nessa declaração de Berkoff o objeto da fé cristã, a palavra de Deus. Podemos então complementar ou completar melhor a questão inicial. O que é a fé? Com a seguinte resposta: a fé é a confiança em Deus por meio do conhecimento da sua palavra. O que é a fé? A fé é a confiança em Deus por meio do conhecimento de sua palavra. O meu conhecimento, o seu conhecimento da palavra é que media, né, a nossa fé em Deus. Ou seja, a minha fé será maior ou menor de acordo com o meu conhecimento da palavra de Deus. Então, eu não tenho uma relação direta com a fé. Ela é mediada pelo conhecimento. Existe um intermediário, existe o conhecimento bíblico. É por isso que a Bíblia fala de fé forte, fé fraca, fé pequena, fé grande, esse tipo de coisa. Por quê? Essa gradação, né? Essa gradação quer dizer esse desnivelamento, por causa dessa questão. A fé é mediada pelo conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho acerca da palavra de Deus, mais eu tenho fé em Deus, né? Mas maior minha confiança. Tem que ser uma relação desta forma, desta proporção. O que eu quero dizer é que a fé cristã está intimamente relacionada com o conhecimento bíblico.
Não dá para dizer para a pessoa que ela tem fé em Deus se ela não conhece a Bíblia. Ela deve ter fé em Deus, no Deus dela, no Deus da sua imaginação, um Deus fictício, um Deus irreal. E aí, no final das contas, quando ela encontrar-se com Deus da Bíblia, ela vai perceber que durante a vida toda ela fantasiou a existência de Deus e encontrou-se com uma realidade com Deus muito diferente daquilo que ela imaginava, porque a imaginação não é fundamento da verdade e do conhecimento de Deus. O que é o fundamento do conhecimento de Deus? São as Escrituras. Vamos ver mais uma contribuição de Berkhoff acerca disso. O conhecimento próprio da fé, diz Berkhoff, é-nos mediado e comunicado pelo testemunho de Deus em sua palavra, e é aceito por nós como certo e confiável, com base na veracidade de Deus. Ou seja, porque a palavra é a palavra de Deus, eu confio, eu aceito, eu acolho. A certeza deste conhecimento, continua Berkhoff, tem sua garantia em Deus mesmo e, consequentemente, nada pode ser mais certo. Portanto, meus irmãos que aqui estão comigo e aqueles que me ouvem, o conhecimento ele é fundamental para a nossa fé. Não se pode falar de fé cristã divorciada de conhecimento bíblico. E a Bíblia confirma isso, como nós lemos no texto em Judas 13, ao qual vou repetir. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas tem tamanha clareza da necessidade que o conhecimento é essencial à fé cristã, que ele une os dois. A fé aqui já é conhecimento. Ou seja, a fé em Judas 3 é a conjunção de confiança no conhecimento. É o repositório, é a doutrina, são as escrituras, elas estão aqui integradas, né? A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos nada mais é do que a doutrina apostólica, a qual nós devemos ter fidelidade. Muito interessante esta conjunção, esta ligação que Judas faz no versículo 3. Então, nesse texto, né, que eu estou dizendo, né, a fé empregada com conhecimento revelado, a fé que foi dada aos santos é o conjunto de doutrinas cardeais cristãs, ou seja, aquilo que é essencial à nossa fé, ou seja, a fé é sinônimo de conhecimento bíblico em Judas 3. Por isso que se você disser para alguém o que é fé, e se reportar e dizer assim, olha, em Judas 3, fé é conhecimento, repertório das doutrinas cristãs. Você não está errado. Você chegou a um conhecimento, ou você chegou a uma definição de fé em Judas, que já é uma definição, como que eu posso dizer, muito avançada da revelação. Por quê? Ora, como reformados, e aqui eu entendo por reformado, eu emprego a palavra reformado no sentido de igreja que está fundada nas confissões de fé, nos catecismos europeus do século XVI e XVII. Este é meu emprego da palavra reformado. Entende-se a Bíblia como uma revelação progressiva. Aquilo que é revelado no Antigo Testamento tem igual autoridade àquilo que é revelado no Novo Testamento. Entretanto, existem algumas questões no Antigo Testamento que estão mais embrionárias e outras que são no Novo Testamento mais desenvolvidas. A palavra fé, ela encontra-se nessa disposição. No Antigo Testamento nós vemos o início dela, que ela aparece como firmeza, depois como fidelidade. Mas olha em Judas como ela já está bem robusto o seu entendimento. Então, há uma diferença nítida de desenvolvimento da palavra e do conceito fé. Então, o conhecimento bíblico não é estático, ele é progressivo. E eu preciso ter uma clareza para poder me situar dentro desta história da revelação de uma forma em que eu não vá me causar problemas, nem a mim e nem àquele que me ouve.
Para continuar desenvolvendo, vamos ver mais uma contribuição do teólogo Berkhof, que ele vai tratar agora acerca da medida do conhecimento. A medida deste conhecimento. É impossível determinar com precisão quanto conhecimento se requer absolutamente na fé salvadora. Se a fé salvadora é a aceitação de Cristo como ele é oferecido no Evangelho, naturalmente surge a questão: quanto do Evangelho o homem precisa conhecer para ser salvo? Aqui há uma questão prática, né? Nós dizemos que é necessário o conhecimento do Salvador para a pessoa ser salva. Mas quanto de conhecimento? Qual o tamanho disso? Quem é que mede? Então Berkhof toca nessa questão crucial. Quanto conhecimento é necessário para alguém ser salvo? E ainda bem que ele mesmo responde a pergunta. Continua Berkhof. A verdadeira fé salvadora deve conter pelo menos algum conhecimento, tanto da revelação de Deus, como do mediador e das operações da sua graça. Quanto maior conhecimento real a pessoa tiver das verdades da redenção, mais rica e mais completa será a sua fé. Nós vemos alguns textos que vão explicar isso melhor para nós entendermos isso. Por exemplo, em Atos, no seu capítulo 8, verso 34 e 35, nós iremos encontrar a seguinte situação, né? A Felipe, um dos evangelistas da época do primeiro século, ele encontra-se com o eunuco etíope, e esse eunuco está lendo o livro do profeta Isaías. E aí no versículo 34 e 35 diz assim: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, que era o livro de Isaías, anunciou-lhe a Jesus. Então até aquele momento, o eunuco não conhecia Cristo, ele conhecia o Antigo Testamento. Precisou que alguém explicasse a ele acerca de Cristo através das Escrituras, o suficiente para demover ou para mover o eunuco a desejar o batismo. Quando estão passando pelo seu trajeto, ele diz ali: a água que me pede ser batizado. E Felipe responde: é lícito se crê. E o eunuco creu o suficiente, mas ele só creu porque foi servido conhecimento. Se não lhe fosse servido conhecimento, não tinha como crer. Então, é necessário um conhecimento de Cristo, da revelação, para que possa existir a salvação. O conhecimento de Cristo como Redentor. Foi servido ao eunuco esse conhecimento. Então a pessoa, o quanto de conhecimento bíblico a pessoa precisa para ser salvo? O suficiente para reconhecer que Cristo é o seu Redentor. E aí você vem aqui essa expressão de eunuco. Mais ainda, há um texto que elucida, acho que bastante isso também, em Atos 19, verso 2 a 5, eu vou ler. É um texto onde Paulo está na sua terceira viagem missionária, e ele vai para Éfeso e ele encontra alguns homens lá. Então diz assim, capítulo 19 de Atos, verso 2 a 5. Paulo perguntou-lhes, e perguntar aqui são aos 12 homens que ele encontra em Éfeso, que se autodenominavam discípulos: recebeste porventura Espírito Santo quando cresces? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então veja, aí depois desta explicação de quem é Jesus aqueles homens, aí aqueles homens foram então batizados pelo apóstolo Paulo, né? E receberam o sinal de que o Senhor os acolhia como seu, que era o falar em outros idiomas. Isso está lá no texto 19. O que eu quero demonstrar aqui é que esse texto em Atos representa para nós aquilo que estamos explicando. É necessário o conhecimento de Cristo como Redentor para que a salvação seja operada no coração do pecador. Paulo encontrou 12 homens que se autodenominavam discípulos. O que ele disse? O que ele fez? Ele se contentou com essa autoexplicação deles? Não. Começou a questionar. Peraí, vocês se denominam discípulos? Pois bem, que conhecimento vocês têm acerca do Espírito Santo?
Nenhum, responderam ele. Já ficou preocupado. E vocês foram baseados no quê? Sobre João Batista. Então Paulo fez uma leitura, uma análise, uma avaliação de que eles não conheciam a Cristo. Então apresentou a Jesus como Redentor. E apenas após ter apresentado a Cristo como Redentor, como aquele que haveria de vir, segundo a sua explicação no texto, aí aqueles homens foram salvos. Então, quanto de conhecimento é necessário para a salvação? O suficiente para persuadir o coração do pecador que Cristo é o Redentor. Então, nós vemos isso em Atos, no capítulo 8, e em Atos, no capítulo 19. Algumas outras questões surgem com esse estudo. E aqui eu quero trazer um outro amigo para a mesa de conversa, que é o teólogo Charles Hodge. Ele vai tocar acerca dos racionalistas, as pessoas que usam apenas a razão como a sua fita métrica das coisas, ou seja, tudo tem que ser racional. Ele começa assim: os protestantes, diz Charles Hodge, naturalmente admitem os mistérios ou verdades que não se podem compreender. Podem ser e são objetos apropriados da fé. Repudiam a doutrina racionalista de que só podemos crer no que entendemos e no que podemos provar. Ou, no mínimo, elucidar do modo que pareça verdadeiro em sua própria luz. Então, o cristão, ele não é um racionalista. Ele não assume como objeto da sua fé apenas aquilo que ele pode entender. Se fosse o caso, nós não poderíamos crer que a ceia do Senhor é um alimento para a fé. Porque nós dizemos e anunciamos pela palavra de Deus que na fé há um mistério, na ceia do Senhor há um mistério, que nós somos alimentados pelo próprio Senhor da igreja por meio do pão e do cálice. Assim também como nós dizemos que o batismo é o entrar em uma aliança com Cristo. E isso são fatos misteriosos, nós não conseguimos exaurir pelo uso dos sacramentos. Nós conseguimos penetrar, conseguimos adentrar a igreja por intermédio dos sacramentos. Mas isso não quer dizer que nós esgotamos e entendemos tudo. Não. Existem certas coisas que fogem ao nosso entendimento, e isso não tem nenhum tipo de demérito, não é algo ruim. Faz parte da fé cristã entender que Deus excede o nosso entendimento. Um outro exemplo, um pouco mais abstrato, é a ideia de desígnio de Deus. Nós entendemos e aceitamos a doutrina bíblica da predestinação, mas nenhum teólogo nesta terra irá conseguir explicar como isso está claro ao nosso entendimento de uma forma exaustiva, de uma forma que resolva tudo. Claro que não, porque excede o nosso entendimento, mas nós aceitamos porque como objeto de fé. Então nós não somos racionalistas, o que significa dizer que somos irracionais de forma alguma. Nós temos a razão na sua devida proporção. E é por isso que Hodge continua. O que os protestantes mantêm é que o conhecimento, ou seja, a cognição da essência da proposição a ser crida, o que ele quer dizer com isso? Crer na afirmação da fé, é essencial à fé. E, consequentemente, a fé é limitada pelo conhecimento. Isso aqui que ele está dizendo é muito sério. Consequentemente, a fé é limitada pelo conhecimento. Só podemos crer no que conhecemos, no que inteligentemente aprendemos. Se uma proposição ou afirmação nos for apresentada em uma linguagem desconhecida, nada podemos afirmar sobre ela. Não podemos nem crer nela, nem negá-la. E aqui ele vai utilizar o texto em 1 Coríntios capítulo 14, verso 9 a 16, que trata daquelas pessoas que estavam em Corinto, na igreja, e começavam a falar em outros idiomas. E Paulo diz aos coríntios: como é que alguém vai poder dizer amém se não entende? E aí Hodge continua a explicação. Dizer amém é assentir, é torná-lo nosso. Portanto, segundo o apóstolo, o conhecimento, a apreensão inteligente do significado do que se propõe é essencial à fé. Se a afirmação Deus é Espírito for dita ao indouto, em hebraico ou grego, é impossível que ele concorde com sua verdade. O que Hodge está dizendo aqui é uma coisa muito simples. A minha fé só vai até o tamanho do meu conhecimento. Eu não posso aplicar minha fé naquilo que eu desconheço. Se você começar
Se eu, por exemplo, supomos que eu esteja na Itália e você é um italiano e eu pergunto a você, como é que eu faço para chegar na prefeitura desta cidade? E você, italiano, me dê resposta. Como eu não conheço italiano, como é que eu posso colocar fé na sua afirmação? Eu não posso, porque a minha fé, a minha confiança na informação que você está me dando, ela só vai ao ponto do meu entendimento. Você pode até estar me dizendo corretamente para chegar na prefeitura, mas como eu não conheço o que você está dizendo, eu não vou chegar na prefeitura nenhuma. Então a minha fé, a minha confiança só pode ser depositada em algo que eu conheço. Se eu não conheço, eu não posso colocar fé. Então o conhecimento ele limita a fé. Por isso que na igreja existem várias estaturas. Quanto menos eu conheço, menos eu posso exercer minha fé. O meu conhecimento limita a minha fé. Eu quero agora caminhar, antes de nós terminarmos, para algumas considerações finais, ainda utilizando Rod para tratar desse assunto. A Bíblia, por toda parte, ensina que sem conhecimento não pode haver fé. Romanos capítulo 10, verso 14, Paulo pergunta: como crerão naquele de quem nada ouviram? A fé, diz ele, vem pelo ouvir. Eu não posso crer se eu não conheço. Como é que eu vou crer em Cristo se ele nunca for me apresentado? Minha fé é limitada ao conhecimento. Quanto menos conhecimento eu tenho, menos fé eu vou poder ter. O mandamento de Cristo, continua Roger, foi ensinar o Evangelho a toda criatura, ensinar a todas as nações. Os que receberam as instruções ministradas dessa forma seriam salvos. O que rejeitassem seriam condenados. Rod está fazendo aqui uma referência a Mateus capítulo 28, verso 19. Ide, portanto, e fazer discípulos entre as nações. Voltando para aquilo que Rod estava dizendo. Isso pressupõe que sem conhecimento do Evangelho não pode haver fé. Foi com base nesse princípio que os apóstolos agiram em todos os lugares. Foram por toda a parte, pregando a Cristo, demonstrando pelas Escrituras que ele era o Filho de Deus e o Salvador do mundo. A comunicação de conhecimento sempre precedeu a exigência da fé. Vou repetir essa última frase. A comunicação do conhecimento, ou de conhecimento, sempre antecedeu a exigência da fé. Ou seja, eu só posso exigir fé de alguém se esta pessoa for servida de conhecimento. O que ele diz aqui, meus irmãos, é muito grave. As aplicações são enormes para nós. Porque muitas pessoas possuem pouca fé? Porque possuem pouco conhecimento bíblico. Então você quer ter uma fé grande em Deus, uma fé que faça a diferença, você precisa ter conhecimento bíblico. Então, quanto menos conhecimento bíblico você tiver, menor será a sua fé. Se você conhece a Deus o suficiente para crer na sua providência e saber que nada ocorre sem a sua direção, bendita vontade, nem mesmo um pardal cai, então o seu coração vai estar calmo, mesmo diante das tempestades mais turbulentas. Porque você sabe que as tempestades mais turbulentas, por mais turbulentas que sejam, elas pertencem a Deus. Elas não são autônomas. Se você sofre algum tipo de perseguição pela mão de alguém, você sabe que tal pessoa, ou se for uma instituição, não sei, está limitada por Deus. Porque não existe criatura ou criação autônoma ao Criador. Até mesmo Satanás tem um papel a desenvolver na história da redenção. Não existem inimigos autônomos. Qualquer pessoa que se levante contra nós, ela terá sua esfera de ação até o momento que Deus permite. Então, aqueles que nos perseguem são perseguidores que o próprio Deus levanta contra nós para que cumpra os seus propósitos em nossa vida, ainda que nós não conhecemos, ainda que nós soframos por isso.
Agora, o que não se pode admitir é que os inimigos ou os perseguidores, sejam pessoas ou instituições, são autônomos. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nada ocorre sem a vontade de Deus. Então, a minha fé, o meu conhecimento seguro nos desígnios do Senhor vão apacentar meu coração. Aí você diz, pastor, eu conheço isso, mas não consigo apacentar meu coração. Então, me falta aplicar mais fé sobre esse conhecimento. Mas o conhecimento você tem. Então, a partir disso, nós vamos orar por você, para que você possa exercer a sua fé no conhecimento que lhe já foi servido. Mas é a partir do conhecimento que a sua fé vai florescer. A fé não floresce sem conhecimento. E eu desejo que você possa crescer no conhecimento de Deus, para que a sua fé se arvoreça, se agigante em meio à nossa geração. Que Deus nos abençoe.